Fala, impressionadores, tudo bem? Essa aula é uma aula extremamente importante, porque por mais que a gente não fale da ciência de dados em si, a gente vai falar da ciência além dos dados, da ética em todo esse processo de data science, porque a gente está ganhando cada vez mais conhecimento, cada vez mais poder para utilizar os dados de acordo com o que a gente deseja. E lembrando que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente pode ficar tão focado em resolver somente o problema de negócio e acabar esquecendo de garantir que o nosso modelo esteja realmente sendo bom, sendo justo para toda a sociedade. Mas antes da gente seguir, vou pedir para vocês deixarem um like, porque isso motiva muito a gente a trazer mais conteúdos como esse. Então, deixa o like, bora lá! Para a gente começar a falar sobre isso, eu quero deixar claro que tudo que eu estou fazendo aqui, tudo que eu estou falando nessa aula, é baseado nesse livro, Algoritmos de Destruição em Massa, da Cathy O'Neil, que eu sugiro muito a leitura, que foi um livro que me trouxe muitas perspectivas muito legais sobre diferentes problemas que a ciência de dados pode trazer. E o que eu achei muito legal nele é que ele traz exemplos práticos de como a ciência de dados foi usada, tanto de forma positiva quanto de forma negativa, e ele também nos traz muitas reflexões legais nessa parte mais ética de IA. E ele começa falando de um problema que tinha em Washington em 2007 nas escolas, que elas estavam piorando a média ali das avaliações. Então o prefeito resolveu criar uma forma de melhorar o desempenho nas escolas, e ele fez isso em 2009 através da implementação do Impact, que era uma ferramenta de avaliação de professores. Basicamente, essa ferramenta considerava todos os professores e atribuía uma nota a eles, baseado na performance dos seus alunos em algumas provas. E com essa nota, ele avaliava os professores em bons professores e professores ruins. E o livro traz também um exemplo de uma dessas professoras que foram avaliados de forma negativamente pelo modelo, que é a Sarah. A Sarah, só para vocês entenderem o contexto, ela era uma professora que os alunos gostavam dela, tinha uma boa avaliação dos pais e tinham feedbacks positivos dos diretores. Só que quando chegou no modelo, ela teve uma péssima avaliação. E direto ela teve a sua demissão. Só que depois que ela foi demitida, ela foi procurar um novo emprego e conseguiu um emprego em uma escola da rede particular. E nessa escola ela também mandou muito bem, ela foi super bem e todo mundo gostava dela. E aí o livro já começa a trazer uma diferença bem importante, que por mais que uma escola particular também analise nota, analise desempenho, ela consegue ter pessoas para poder verificar se o modelo está gerando um bom feedback ou não, se o modelo está gerando um bom retorno em relação a cada um dos professores. Mas claro, na rede pública, às vezes a gente tem uma dificuldade, porque são muitos professores para avaliar. E aí a primeira crítica que ele fala é que esse modelo, ele não tinha esse feedback, ele não tinha esse retorno. Porque basicamente ele dizia, olha, demite essa pessoa por causa do seu desempenho, e toda essa informação de se os alunos gostavam, se os professores, diretores gostavam daquela pessoa, e até como ela foi em novos empregos, isso não era considerado no modelo, porque o modelo não tinha feedback. E a gente sabe que existe um trabalho maior em considerar dados, por exemplo, se um aluno gosta ou não, se um pai gosta ou não. Só que a gente não pode simplesmente implementar um modelo e não verificar se o nosso modelo está indo bem, se o nosso modelo está avaliando bem os professores, ou se o nosso modelo está sendo injusto, porque isso tem vários problemas e isso acaba prejudicando muitas pessoas. Nosso modelo está sendo injusto. E o que eu gosto desse livro é que ele traz um pouco essa individualidade, porque às vezes quando a gente fala de modelos, a gente pensa em, tá tratando 10 mil pessoas, 100 mil pessoas, só que cada pessoa, cada ponto de dado é alguém com um nome, com uma história, com uma família, como a Sarah, que tinha toda essa trajetória aqui que eu estou apresentando para vocês. E o próprio livro, ele já fala que sistemas estatísticos demandam retorno ou feedback, algo que os diga quando saíram dos trilhos. Então todo o sistema, tudo que a gente fizer, a gente precisa ver se ele está acertando, precisa ver se ele está errando. Aqui no canal eu já falei isso várias vezes, mas isso deve ser obrigatório para quem está fazendo qualquer modelo de ciência de dados.
Coloca o seu modelo em produção, acompanhe o modelo, vê se não está gerando nada muito absurdo. Coloca talvez até alguém ali para ligar para a pessoa para verificar se o seu modelo não está gerando informações que não fazem sentido para o negócio. Porque isso aqui tem uma questão ética, mas também tem uma enorme questão do negócio, porque você pode estar demitindo pessoas boas, como foi o caso da Sara. Ou você pode estar perdendo enormes oportunidades de negócio, porque você não está colhendo o feedback dos modelos. E nessa mesma linha, ele também fala dos próprios testes de personalidade. Porque quando você elimina um candidato, quando você fala, olha, esse candidato não é bom, você não verifica depois se ele foi bem em outro teste, se ele passou para outra empresa, o desempenho dele para outra empresa, e acaba sendo um modelo que só tem aquelas mesmas regras e ele nunca melhora. E o nosso objetivo como cientistas é colocar hipóteses, testar essas hipóteses, verificar a validade delas e sempre buscar hipóteses novas de forma a melhorar o que a gente está fazendo. Além disso, o problema do modelo que avaliou a Sara e desses testes de personalidade é que às vezes eles são muito obscuros para o usuário. Talvez o usuário nem saiba o que está avaliando, talvez o usuário nem saiba o que está acontecendo. Então ele acaba virando refém do modelo e se tem alguma injustiça, ele nem sabe o que aconteceu, então ele não pode questionar o que está sendo feito. E tem essa frase aqui no livro que me impactou muito, que é que o computador aprendeu com os humanos a discriminar e realizou esse trabalho com uma eficiência de tirar o fôlego. Porque a gente sabe, quando ia contratar alguém, quando a gente tinha lá uma entrevista, a gente tinha as lógicas que estavam na cabeça do entrevistador. Só que quando a gente fala de pessoas, as pessoas mudam, as pessoas melhoram, as pessoas evoluem. E o modelo, se a gente não ajusta, se a gente não melhora esse modelo, ele vai ficar repetindo aqueles padrões, aqueles vieses para sempre. E isso é muito ruim, tanto para a sociedade quanto para a própria empresa. E aí um exemplo muito legal que ele traz desse contraponto é que a Xerox, ela removeu a distância ao trabalho como critério, porque o modelo falava, pessoas que moram perto são bons candidatos. Só que isso era um problema muito discriminatório com bairros pobres, e ao perceber isso, a Xerox disse, olha, eu sei que existe uma boa correlação entre a distância e candidatos que desempenharam bem na empresa, candidatos que tiveram um bom resultado. Só que será que isso não aconteceu só porque eu dei preferência a esse tipo de candidato? Porque na hora da contratação essas pessoas tinham mais facilidade de chegar, então elas eram um pouco mais de maioria no meu processo? Ou teve alguma questão no passado onde eu contratei mais pessoas, então na minha base tem mais pessoas que moram próximas? Ou a pessoa se mudou para próximo e agora ela mora próximo da empresa? Então tem muita questão que pode ter acontecido, mas que claramente discrimina bairros pobres. E aí por isso a Xerox resolveu tirar o que foi um ponto muito positivo e que a gente deveria sempre pensar nisso dentro de processos seletivos das empresas. E ela reduziu a eficiência, então ela tirou talvez o indicador que era importante, mas ela aumentou a justiça com o candidato e ela também deixou de excluir bons candidatos só porque eles moram longe. Mas a gente sabe hoje em dia que tem muitas empresas que ainda usam nome, endereço, localização geográfica e até score de crédito, que era muito comum nos Estados Unidos e que acabava perpetuando o ciclo da pobreza, porque a pessoa tinha uma dívida, então tinha um nome negativo, não conseguia emprego. Sem emprego ela não conseguia pagar essa dívida, então ela nem conseguia mais emprego. E isso virava uma bola de neve que só prejudicava a sociedade como um todo. Então a gente precisa ter muito cuidado. E aí no livro ele fala de alguns outros experimentos também que foram feitos, como, por exemplo, usar nomes que davam a entender que a pessoa tinha nascimento americano e nascimento estrangeiro. E aí eles perceberam nesses testes que as empresas davam preferências para pessoas que tinham nomes que eram padrões americanos, então discriminava pelo próprio nome. E a gente sabe que informações muito específicas tornam o nosso modelo pouco generalizável. A gente tem que tornar o nosso modelo generalizável e para isso a gente tem que tirar também algumas informações que possam trazer traços discriminatórios, como foi falado no próprio livro. E ele fala que não é só em processo seletivo, só no nosso emprego, mas tudo relacionado à nossa sociedade, como, por exemplo, até mesmo as eleições. E isso não é de agora, não é essa última eleição que teve. Não quero entrar em discussão política, porque não é essa a intenção na aula, mas eu quero mostrar para vocês que desde 1968 os dados são utilizados
para tentar influenciar a eleição, que foi quando Nixon ele usou grupos de foco baseado em regiões e demografias. Então ele percebia, por exemplo, que tinha uma região mais violenta, uma região com muita violência. Ele conseguia fazer um discurso mais voltado para princípios básicos religiosos. Outra região próxima ao hospital, ele conseguia falar de saúde. Então ele conseguia, de acordo com aquelas micro-regiões, separar e mudar o seu discurso. E além disso, ele fez o envio daquela mala direta, como se fosse correspondências específicas para cada grupo de eleitores. E isso, desde então, foi sendo muito utilizado pelos presidentes americanos, presidentes brasileiros. E eles conseguiam ir no nível que eles relacionavam, por exemplo, grupo de pessoas que gostavam de um assunto, assistiam televisão tal horário. A propaganda desse horário podia ser direcionada para esse grupo. Então observa que eu nem preciso ir num feed personalizável. Eu consigo ir por horários de programa, regiões demográficas. Então, em Las Vegas tem um determinado público, lá no interior do Texas tem outro público, que seria o equivalente a alguns estados brasileiros. Não quero trazer muita coisa para o Brasil para não virar uma questão política, mas basicamente ele conseguia separar por regiões qual discurso ele ia aplicar. E tudo isso, só para vocês terem uma noção, sendo feito desde 1968. Então é coisa que tem bastante tempo. E em 2010, com o Facebook, com a grande crescente do Facebook, ele criou uma campanha para poder encorajar as pessoas a votarem, chamado de Megafone do Eleitor. E basicamente ele testava 3 grupos. No primeiro grupo tinham pessoas que você conhecia, escrito eu votei. No segundo grupo tinham pessoas que você não conhecia, também escrito eu votei. E no terceiro grupo não tinha nada. E ele percebeu que para o grupo onde você conhecia as pessoas e elas falaram que votavam, as pessoas clicavam mais em eu votei. E aí isso indicava que as pessoas compareceram mais na votação. Então olha que eles perceberam que apenas utilizando os dados dos seus amigos, eles podem influenciar no seu comportamento. E aí, 2 anos depois, eles também utilizaram a questão de notícias. Eles basicamente colocaram para algumas pessoas, para um grupo de teste, mais notícias relacionadas à política, relacionadas a toda essa questão de eleição. E aí eles perceberam que para quem recebia essas notícias, houve um aumento de 64% para 67% na participação das eleições. E isso, gente, isso pode realmente virar o jogo. E ele fala de vários outros exemplos muito legais que eu não vou ficar trazendo tão detalhadamente aqui para não desviar o foco dessa aula de falar sobre ética em ciência de dados. Como, por exemplo, um teste que foi feito lá em 2012 com cerca de 700 mil usuários do Facebook, onde para metade eles reduziram o número de posts positivos e para metade eles reduziam o número de posts negativos. E o que eles perceberam é que quando você recebe mais posts positivos, você tende a postar coisas positivas. E quando você recebe mais posts negativos, você tende a postar coisas negativas, indicando que quando você vê outras pessoas postando coisas legais, o seu humor também fica legal. Você é influenciado a ter um humor um pouco mais positivo. Já se você percebe as pessoas ao seu redor postando coisas negativas, você tem um humor afetado negativamente e você pode ter um mau humor. E aí teve uma frase que eu achei muito legal, que a Lada Adamic, que é a cientista social do Facebook, falou, e tá nesse livro, que é: quando seus amigos te entregam um jornal, coisas interessantes acontecem. E isso a gente vê até hoje, quando muita gente tem discurso brigando com os outros, questão de discussão na internet, isso acaba envolvendo todo mundo, porque quando você recebe mais posts negativos, você tende a ficar também mais negativos. E o Facebook percebeu que ele conseguia alterar o humor das pessoas com esse teste que ele fez. Não vou entrar muito a fundo nisso, tudo isso que eu estou trazendo são os dados do livro que eu acabei de apresentar para vocês. Quem quiser se aprofundar, fiquem à vontade também. E por que eu estou falando tudo isso numa aula sobre ética na inteligência artificial, ética em ciência de dados? Porque a gente, como cientistas, a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente está enviando para as pessoas. Muito cuidado com o que a gente está entregando e a forma que a gente está entregando isso. Será que a gente está mostrando algumas coisas que podem ser gatilhos para essas pessoas? Como a gente mostra isso? E eu queria aproveitar para poder dar 3 dicas rápidas de coisas que a gente sempre precisa estar atento na hora de fazer os nossos projetos de ciência de dados. A primeira delas é entender que a gente sempre vai estar escolhendo quais dados a gente vai utilizar, quais informações a gente vai considerar. Então somos nós mesmos, cientistas de dados, que determinamos o que vai ser importante de acordo com os nossos objetivos
e os nossos julgamentos. Exemplo bem rápido. Vamos supor que a gente estivesse há muitos anos atrás analisando as faculdades. E aí a gente via que na faculdade a maioria das pessoas eram homens e eram ricos. Se a gente fizesse um modelo naquele tempo, a gente poderia falar que o candidato ideal é homem e rico. E se a gente não entende toda a história, toda a sociedade por trás disso, e se a gente não entendesse a sociedade, não entendesse o que estava acontecendo, a gente não saberia que existia esse padrão. Só que isso não dizia que essas eram as pessoas boas, mas sim que essa era, naquela época, as pessoas que tinham as condições de estar ali. Então a gente não pode utilizar essa informação. E a gente tem que buscar as melhores informações. Então, eu tenho lá várias informações de candidato. Eu tenho uma que fala o gênero. Por mais que exista uma correlação muito forte entre o gênero e a pessoa se formar ou a pessoa entrar para a faculdade, utilizar essa coluna, utilizar esse dado é ruim e é discriminatório. E esse é um exemplo citado pelo próprio livro, que se a gente não tomar cuidado, a gente só vai propagar os preconceitos, as defasagens da sociedade. Só que antes, a gente faz isso numa pequena escala. Agora a gente faz isso numa escala enorme, que afeta milhões de pessoas e que se a gente não muda isso, se a gente não vai lá e apaga essa coluna nos dados, isso nunca vai mudar, isso vai continuar se perpetuando. E é o que eu tinha falado para vocês, que os humanos eles têm essa capacidade de melhorar, de desenvolver. O algoritmo só vai melhorar se a gente for lá e mexer nele. Então a gente tem que ser responsável por isso. E aí, quando eu falo de selecionar os melhores dados para o modelo, é tirar todos esses vieses, é tirar tudo isso que não seja importante e que não reflita realmente o que vai ser melhor para a sociedade como um todo. Porque a gente sabe que tem mulheres fantásticas na ciência e se a gente tivesse feito um modelo desse, isso não aconteceria. E agora, só abrindo um parênteses, um outro ponto importante sobre selecionar os dados, também não queira selecionar tudo, não traga todas as informações. Uma dica importante é que às vezes os modelos podem ser simples, como por exemplo um modelo de detecção de incêndio, que basicamente vai ver a presença ou ausência de fumaça. Então uma única variável já gera um ótimo modelo. E claro, depois que a gente fizer esse modelo, a gente tem que analisar o modelo gerado. Será que o nosso modelo não está trazendo algum viés que já estava nos dados e ele está propagando esse viés? Será que ele está fazendo sentido? Será que ele está sendo um modelo justo? Será que existe ética no que eu estou fazendo? Então isso a gente precisa tomar muito cuidado. E aí tem uma outra frase que ela diz que eu acho fundamental, é que os pontos cegos de um modelo refletem o julgamento e prioridades dos seus criadores. Então, só para fechar esse primeiro ponto, tenham muito cuidado no que vocês vão deixar de ponto cego no modelo. Todo modelo tem ponto cego, estejam cientes disso e escolham de forma a tornar o seu modelo mais justo e mais ético possível. Outro ponto muito importante é que a gente falou agora, quando a gente cria o modelo, o que a gente considera. Só que existe um outro passo que é, após o nosso modelo ser criado, as empresas, a sociedade, pode tentar se ajustar ao modelo. Pode tentar fazer algumas ações para melhorar o resultado dela no modelo e isso também ser ruim para a sociedade como um todo. Como, por exemplo, o ranking universitário criado pelo US News. O que foi feito? Tinha uma métrica que considerava o número de ex-alunos que faziam doações. E aí, basicamente, se uma faculdade ia mal no ranking, o aluno reduzia a doação e a faculdade ia indo cada vez pior no ranking. Um exemplo muito semelhante ao ciclo da pobreza que eu expliquei para vocês. E aí, quando ele fez isso, quando ele determinou isso pelo ranking, por mais que uma universidade fosse boa, com o tempo ele ia acabar piorando, porque se eu falo que ela é ruim, eu faço ela ser ruim, exatamente porque eu reduzo doação, reduzo pessoas que vão querer entrar nela, reduzo os professores que vão querer trabalhar ali. Então era como se esse ranking fosse um carimbo para a universidade de qual posição ela vai estar, mesmo que ela não estivesse atualmente nessa posição. Então olha, como um modelo de ciência de dados é capaz de influenciar na questão das universidades americanas. E não só para o lado da universidade, isso foi muito prejudicial para o lado dos alunos também, porque a métrica não considerava custo no ranking. Mas Lucas, por que não considerava custo? Porque se ela faz um proporcional, algumas universidades que têm um custo muito baixo poderiam ir muito bem no ranking. E se eu tenho uma universidade que as pessoas sabem que não é muito boa lá em cima, pode gerar uma dúvida em relação ao ranking. E o ranking precisava garantir aquelas faculdades conhecidas em cima do ranking. E ele falou, olha,
melhor tirar custo. E o que aconteceu? Quando eu tiro o custo, eu posso influenciar as faculdades a investir cada vez mais dinheiro para melhorar os critérios avaliados no ranking. E esse investimento gerou um aumento de 500% nas mensalidades entre 1985 e 2013. Então piorou ainda mais a situação de empréstimo infantil. Então olha, como o modelo de ciência de dados gerou um agravamento do empréstimo estudantil para milhares de pessoas. Então esse é um outro ponto que a gente tem que ter muito cuidado também. E além disso, tinha várias outras questões bem problemáticas nesse ranking, como, por exemplo, considerar o salário médio do aluno após sair da faculdade. E aí as universidades, para tentar melhorar esse indicador, começavam a cortar cursos de artes, cursos sociais, que são extremamente importantes para a sociedade, mas eram cortados porque, em média, o salário das pessoas que saíam desse curso era menor em relação aos outros cursos da instituição. Então, o que eu quero mostrar com isso é que, por mais que você tome cuidado na seleção de variáveis, tome cuidado na hora de fazer o seu modelo, você também precisa ter cuidado com quem for receber o seu modelo, que isso não seja injusto e que não use o modelo que você tem para ser pior com a sociedade como um todo. E só para a gente fechar de forma muito rápida, a gente precisa estar sempre atento, a gente precisa estar sempre tomando cuidado. E para exemplificar isso, eu quero utilizar o Load Boston, que é um dataset super famoso, que eu já vi em vários cursos que eu fiz, que é um dataset que tem problemas éticos. Hoje, se você for olhar a documentação do Scikit-Learn, você vai ver essa informação. Olha, tem um problema ético e, inclusive, ele foi removido. E esse problema é que ele traz uma coluna que fala da proporção de negros. Então isso é um problema muito grande, é um problema de racismo dentro de um dataset que é muito famoso. Então tomem cuidado, porque eu sei que às vezes a pessoa está aprendendo, começa a utilizar todas as colunas no dataset e nem repara nisso. Mas nós, como cientistas, precisamos olhar o que está chegando para a gente, precisamos entender cada coluna, precisamos entender cada informação que a gente tiver na base, porque a gente é responsável pelos modelos que a gente está criando. Então é isso que eu queria deixar de dica para vocês, porque a ética tem que estar presente em todos os processos que a gente fizer na ciência de dados. Tem que estar presente no entendimento da base, tem que estar presente na seleção das variáveis que a gente vai utilizar, tem que estar presente após a gente colocar o modelo em produção e garantir que o nosso modelo está sendo justo e não está propagando vieses, não está propagando preconceitos e discriminações. Somos cientistas e precisamos ser éticos nessa jornada. Então é isso, pessoal. Espero que esse vídeo tenha ajudado. É um vídeo um pouco diferente do que a gente faz aqui no canal, mas eu achei muito importante trazer esses pontos para vocês, porque eu acredito que isso vai ajudar muito vocês na sua carreira de ciência de dados. Vou deixar aqui algumas outras sugestões de vídeos na tela. Espero muito que vocês tenham gostado dessa aula. Até a próxima semana. Tchau, tchau!